Uma boa noite para todos que estão chegando aqui, para aqueles que buscam aí comentários, resoluções das questões da parte de ciências da prova que aconteceu ontem, dia 21 de maio de 2023. Então eu estou fazendo essa gravação hoje para a gente comentar as 10 questões de ciências que foram questões muito fáceis aí na prova da Polícia Civil de Goiás, da Superintendência da Polícia Científica do Estado de Goiás, para o cargo de auxiliar de autópsia. Ao todo, foram destinadas 89 vagas aí, bem facinha, essas 10 questões que a gente vai comentar agora, tá? Usando esse modelo de prova aqui, a questão de número 35 foi exatamente essa questão que fala sobre a posição anatômica. Tá aqui a questão. Abrindo a questão, assinale a alternativa que relaciona corretamente a posição anatômica do corpo à figura correspondente a ela. Então, o que a banca fez? A banca colocou 3 imagens e perguntou para você simplesmente qual é aquela posição que o cadáver se encontra. Se é um decúbito dorsal, ventral ou lateral esquerdo ou direito. Vamos ver o que a banca fez com isso, né? Bom, na figura A, o cadáver encontra-se deitado com as costas, com o dorso sobre a mesa de necrópsia. Quando o dorso está em contato com a mesa de necrópsia, a gente diz que o cadáver se encontra em decúbito dorsal. Na figura B, o cadáver encontra-se com o ventre apoiado sobre a mesa de necrópsia. Portanto, nós temos aí o decúbito ventral. E na imagem C, o cadáver encontra-se deitado de lado, um decúbito lateral e esquerdo, porque o lado esquerdo está apoiado sobre a superfície que esse corpo se encontra. Então nós temos decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito lateral. A resposta correta para essa questão é a alternativa B, que diz que B é o decúbito ventral. Então, quem foi de B na 35 nesse modelo de prova aí, acabou acertando. 36. Essa questão de número 36 aí, alguns alunos entraram em contato comigo hoje pela manhã, perguntando sobre essa questão, se ela está certa, se cabe recurso, o que a gente pode fazer diante dessa questão de número 36. Lembrando que o que eu estou expondo aqui são as minhas considerações como professor de anatomia a respeito dessas questões sobre o corpo humano, tá? Então, é um gabarito extraoficial, é um gabarito feito de acordo com a minha análise, certo? Então, a questão de número 36 diz o seguinte: o corpo humano pode ser dividido em 4 partes distintas, nas quais se encontram as diversas estruturas e os sistemas responsáveis pelo seu funcionamento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as partes indicadas na figura. Lembrando que essas anotações aí é de um aluno meu que fez essa prova e que gentilmente me enviou essas imagens para que eu pudesse aqui comentar com vocês, tá? Então estou utilizando essas imagens que foi enviado por esse aluno para estar aqui discutindo essas questões agora com vocês, tá? Então é uma imagem que foi retirada aqui, tem aqui ó, de onde ela foi, onde ela está disponível, de onde ela foi retirada, né? Tem o endereço dela aqui, tudo direitinho, né? E observando a imagem em si, né? Aponta A, B, C e D. Então o que está sendo apontado em A? Né? A cabeça? B está sendo apontado aqui, me parece, o tronco, né? Não está muito legal não, mas tudo bem. C está apontando aqui para a altura
do punho, isso é muito importante, região do punho, a articulação do punho, está sendo apontado ali, uma das partes ali do membro superior, e a alternativa D está apontando aqui para o joelho, uma das partes ali do membro inferior. Pois bem, a alternativa A diz que D corresponde aos membros inferiores. Sim, está sendo apontado ali para os membros inferiores, que é formado pelas pernas, pelos tornozelos e pés. Tá certo, mas está incompleto, né? Lembrando que o apendicular inferior, ele vai do quadril até o pé, né? Então, o que forma o esqueleto apendicular inferior, né? Quais os ossos? Nós temos os ossos do quadril, né? A cintura pélvica, que é apendicular, não se esqueçam disso, o fêmur, né? Que é o osso da coxa, a patela ali na região do joelho, tíbia e fíbula e todos os 26 ossos do pé. Só que eles omitiram aqui a região acima da perna, né? Então não tem informação aqui da coxa, por exemplo. Então ela está incompleta. Ela está errada, mas não está completa, né? Então deixamos ela de lado. B está dizendo que é o dorso, né? Dorso é a parte de trás do tronco, né? Então não se esqueçam disso. A região dorsal é a parte posterior do tronco. O tronco é dividido em região torácica, abdominal e pélvica. Não se esqueçam disso. Beleza. Então, B, dorso, formado por pescoço, nuca, tórax, dorso, região glútea, abdômen, quadril. Não, tá bem errado, né? C, membros superiores, formados por ombros. Opa, ombro, o que faz parte do ombro? Né? A cintura escapular. E o que faz parte da cintura escapular? Nada mais, nada menos do que os ossos das clavículas e das escápulas. Então, a região do ombro, sim, faz parte do membro superior. Braço, cotovelo, antebraço, pulso e mão. Bom, qual é a minha reclamação com relação a essa questão? Pulso, está errado. A articulação compreendida entre antebraço e mão é a articulação do punho. Não se esqueçam disso. Punho, a articulação é do punho. Agora, muita gente consegue verificar o seu pulso na articulação do punho. O que é o pulso? É a frequência cardíaca. Então você vai lá na artéria radial ou na artéria ulnar que você consegue verificar o pulso arterial na região do punho. Então eu tenho uma encrenca com relação a quando chamam a articulação do punho de pulso. Eu não acho isso correto, certo? Bom, então a alternativa A ela está incompleta e a C tem esse erro aí, né? D, A diz que é o membro superior formado por crânio e face. Membro superior, crânio e face, completamente errado, né? Tem nada a ver isso aí, né? O A é a cabeça. E a alternativa E diz que B diz respeito aos membros medianos. O que são membros medianos, né? Então já está bem incorreto aí a alternativa E. Ou seja, o que eu posso marcar aqui? Ou a alternativa A, que está incompleta, ou a C, que está errada. Ali o punho, pulso, né? Como eu não posso deixar questão nenhuma em branco e não ficar em cima do muro, eu marcaria a alternativa C. Eu iria de C, porque eu sei que as bancas, muitas das vezes, escolhem nomes inadequados, nomes ultrapassados para representar. Então, o que você tem que fazer quando você desenvolve uma questão de concurso? Você pensar o que a banca quis dizer com isso. Vou elaborar um recurso para tentar eliminar essa questão. Será que você vai conseguir? Então, assim, mesmo estando com uma nomenclatura inadequada, né,
chamando ali de pulso, eu ainda iria na alternativa C, certo? Mas é uma questão que, na minha opinião, vale entrar com recurso caso você tenha errado ela. Essa questão de número 37 diz o seguinte: cada parte do corpo humano é constituída por diversas estruturas e sistemas que têm função específica. Cada um compõe-se de órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo acerca dos sistemas do corpo humano. Assinale a alternativa correta. Então, pede para assinalar a alternativa correta. A. O sistema nervoso é composto pelos vasos sanguíneos e pelo coração? Não. Esse é o sistema cardiovascular ou sistema circulatório sanguíneo. Está errado. B. O sistema respiratório é responsável pela movimentação sanguínea do corpo humano, uma vez que sua função é transportar oxigênios e nutrientes para todas as partes do corpo? Não. Novamente, é o sistema circulatório sanguíneo ou sistema cardiovascular. C. O sistema cardiovascular, agora sim, vamos lá, ou circulatório, é formado por glândulas que realizam atividades vitais como a tireoide, hipófise, glândulas sexuais, entre outras? Não. Aí a gente está falando de qual sistema? Pois bem, o sistema endócrino. D. O sistema excretor é formado pelos rins. É um dos sistemas excretores que a gente tem no nosso corpo humano. Nós temos o sistema tegumentar, que através da pele também promove a excreção. Nós temos o sistema respiratório, que excreta produtos provenientes do nosso metabolismo intracelular, como o CO2. Nós temos o sistema urinário, que excreta sim produtos do metabolismo intracelular ou produtos que estão em excesso no corpo humano. Sistema excretor, que é o sistema urinário, certo? Beleza. É responsável pela eliminação de resíduos que o corpo descarta depois do processo de digestão dos alimentos. O processo de digestão acontece lá no sistema digestório. Esse processo, obviamente, ele é absorvido ali pelo nosso corpo, o que é importante, e utilizado dentro das nossas células, e depois da atividade celular, esses produtos são sim eliminados pelo sistema excretor. Muita atenção! Não é o sistema excretor que faz a digestão, não tem relação, certo? Alternativa E. O sistema endócrino é constituído pelo sistema nervoso central, encéfalo e medula, não, esse é o sistema nervoso, e pelo sistema nervoso periférico, não. Aí a gente está falando do sistema nervoso do corpo humano. Então, o gabarito aí da questão de número 37 é a alternativa D de dado. 38. Pois bem, deram pra gente uma imagem, obviamente, aí do sistema respiratório. E aí tem um pequeno texto aí que diz o seguinte: o sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios, e pelos pulmões. É responsável pela absorção do oxigênio do ar e pela eliminação do gás carbônico retirado das células, que a gente comentou na questão anterior. Considerando essa informação, assinale a alternativa que relaciona corretamente a figura ao nome do órgão. Então, vamos lá. A está apontando aqui, me parece, para as cartilagens da laringe, ali pela base da língua, É o que está aparecendo ali, talvez ali a região ali da orofaringe, é o que está aparecendo, aquela região ali. A gente vai ver o que a
questão está dando como opções, isso é muito importante. B, aparentemente está apontando aqui para a região dos anéis traqueais, né? Então nós temos aqui a traqueia como órgão aqui sendo demonstrado. A C está apontando para a parte posterior ali, né, da cavidade oral, né, também a região ali da orofaringe, né, pode ser ali orofaringe, e a D está apontando para a cartilagem, especificamente aqui para a cartilagem tireoide da laringe, né? Então, D, laringe, beleza. Então vamos para as opções. A é traqueia? Jamais seria traqueia aqui. B é a traqueia? Obviamente que sim, resposta certa, B, traqueia. C, está falando que é a laringe? Jamais aqui em cima a laringe. D, a faringe? Não, a D é a laringe, muita gente se confunde nesse ponto. E B, a epiglote. B, epiglote não, a epiglote é uma cartilagem que fica ali, uma das cartilagens da laringe, que fica ali bem no comecinho deste órgão, né? E não aqui embaixo na região da traqueia. Então, 38, a alternativa B é a alternativa correta. 39. Bom, as imagens aqui, né, que está sendo demonstrado aqui na questão de número 39. Trouxeram para a gente aqui mais uma imagem. Essa imagem corresponde ao sistema digestório, seus órgãos anexos, né? Então, o que a gente consegue ver? Várias estruturas, né? Vamos ver primeiro o enunciado. O sistema digestivo ou digestório é responsável pela digestão dos alimentos, transformando-os em moléculas menores que serão absorvidas pelo organismo. No que tange aos órgãos que compõem o sistema digestório, assinale a alternativa que apresenta o órgão correspondente à letra indicada na figura. Então é fácil, é só você identificar o órgão que está sendo apontado na imagem. Então, o que a gente vai observar aqui? Então, olhando aqui, né, em A, está sendo apontado para dois pontos aqui diferentes, né? O que pode estar sendo mostrado aqui? Provavelmente as glândulas salivares, né? Provavelmente ali nessa região que é a glândula parótida e a submandibular e a sublingual por baixo da língua, né? Com seus ductos que estão vindo aqui para a região da língua. Então é o que aparenta estar sendo mostrado aí em A, né? B, provavelmente a região aí do esôfago, né? Porque a continuidade da faringe se dá no esôfago, né? Então nessa imagem aqui a gente supõe que seja o esôfago, lembrando que essas anotações não são minhas, né? É de alguém, de um aluno que fez essa prova ontem, tá? A C, continuidade do esôfago, é o estômago, então a gente consegue ver o estômago. E aqui o intestino delgado saindo aqui, né? Começando aqui pelo duodeno. Ao lado do duodeno, obviamente, o pâncreas, né? Que é o D. A marcação em E está mostrando aqui o cólon descendente do intestino grosso, beleza? F está mostrando a parte terminal, aqui ó, o pessoal escreveu aqui ó, o nome inadequado, né? A região anal aqui, a região terminal do intestino grosso, né? G é a região do reto, tá? A região do reto, aqui em G. H, aqui a gente está vendo o apêndice vermiforme, beleza? H, apêndice vermiforme. O I está mostrando aqui a região do intestino delgado, né? Intestino delgado aqui sendo mostrado aqui. O duodeno está aqui e aqui todo esse entrelaçado aqui, jejuno e ilho, né? É o que a gente consegue ver aqui em I. J, o fígado, né? E K, está mostrando aqui os ductos aqui das glândulas salivares ou mostrando aqui a região da
língua. Então essa é a questão de número 39 e qual que está corretamente de acordo com o que a gente identificou aqui nessa imagem, né? Simplesmente a alternativa A, que D representa o pâncreas e E representa o intestino grosso. Então, bem tranquilo, não está difícil essa questão de número 39. Questão de número 40. Questão de número 40 fala sobre as técnicas de necrópsia. São algumas técnicas muito importantes e úteis no exame de necrópsia, então é bem bacana a gente falar isso. E diz o seguinte: cada serviço de patologia tem a própria técnica de necrópsia, que pode ser variante de uma das 4 técnicas básicas. De acordo com a técnica de Virchow, assinale a alternativa correta. Então, quais são as 4 técnicas básicas? A técnica de Virchow, a técnica de Gon, Letoul e Rokitansky. E o que diz respeito a cada uma dessas técnicas? A técnica de Virchow é aquela técnica mais utilizada de todas, bem utilizada, que os órgãos são retirados um a um e examinados posteriormente. Essa é a técnica de Virchow. A técnica de Gon diz que a evisceração é feita em monoblocos de órgãos que têm relação funcional ou anatômica. Essa é a técnica de Gon. A técnica de Letoul. A técnica de Letoul diz que o conteúdo das cavidades torácica e abdominal é retirado em um só monobloco, incluindo os órgãos do pescoço. Então é aquela técnica que retira desde a língua até a região terminal da pelve, lá na região do reto, lá na região bem próxima à região anal. E a última técnica, que é a técnica de Rokitansky, diz que a análise ela é feita in situ. Então, o que é uma análise in situ? É uma análise feita na sua situação, na sua posição. Então, primeiro você faz a análise in situ e depois os órgãos são retirados isoladamente após eles terem sido abertos e examinados na sua posição original. Então, fácil. Questão de número 40, a técnica de Virchow é aquela que os órgãos são retirados um a um e examinados posteriormente. A alternativa D é a alternativa correta para essa questão. 41. Tá? Por definição, necrópsia, ou necropsia, tanto faz, do grego necros, que significa cadáver, e ópsis, vista, ou seja, você observar, né, o cadáver, significa abertura e inspeção detalhada e metódica das cavidades e dos órgãos de um cadáver, com o objetivo de determinar a respectiva causa mortis. Acerca da colheita de material para exame anatomopatológico, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá então. 41. A identificação do material deve constar em uma ficha com os dados do indivíduo. Ok. Não sendo necessária a rotulação do frasco. Não é necessária a rotulação do frasco? Essa está errada. É claro que é necessário rotular no frasco e com a ficha do indivíduo. Senão, se você não rotular no frasco, como é que você vai identificar esse material? Então a A está muito errada. B. Alguns tecidos podem flutuar no fixador. Pulmões normais e medula óssea normal, por exemplo. E não é importante que fiquem totalmente submersos na solução fixadora. É óbvio que tem que ficar totalmente submerso na solução fixadora. Geralmente é utilizado o formol a 10%, tá? Não se esqueça disso. Então, o formol a 10% e esses fragmentos, eles precisam ficar submersos, porque se eles ficarem para fora desse conteúdo, essa peça vai estragar.
essa peça vai entrar em decomposição e não é o que a gente quer. Por isso que a gente utiliza fixadores que vão evitar essa decomposição, como por exemplo o formol ou formalina na sua concentração adequada. Então, todas as peças, todos os fragmentos, eles precisam estar totalmente submersos, certo? Bom, C. O frasco receptor dos fragmentos corporais deverá ser de boca larga para evitar eventuais compressões dos tecidos e de tamanho suficiente para condicionar a peça. Muito bacana, a alternativa C é a alternativa correta para essa questão. Muito bem definido, né? Não pode ser um frasco que acondicione de forma a deixar essas estruturas apertadas, né? Porque vai atrapalhar a impregnação do formol na peça ou outro fixador que você porventura esteja utilizando. D. A solução fixadora é geralmente a formalina. Formalina ou formol ou formaldeído, a mesma coisa, tá? Constituída de uma solução de formol de 50% a 70%. Não. Você recebe o frasco e aí você faz uma diluição desse conteúdo do frasco a 10%. É essa a concentração que é utilizada. 10% é o que a gente utiliza e jamais de 50% a 70%. E no exame de endoparasitos, o material pode ser colhido diretamente dos intestinos durante a necrópsia, colocado em saco plástico? Não, colocado em saco plástico não, colocado em frascos ou em placas de Petri, certo? E com solução salina e encaminhados para o laboratório. Encaminhados para o laboratório não, encaminhados imediatamente para o laboratório. Isso é algo para ser feito de forma imediata. Então a alternativa E também está errada. Então nessa 41 aí a gente vai de C. Tá? Vamos para a questão de número 42. Mas antes, você que está aí assistindo, eu peço para você deixar o like, compartilhar essas questões que a gente está discutindo dessa prova de Goiás, né? Uma prova bacana, bem interessante, que pessoas do Brasil inteiro fizeram. Então é interessante a gente continuar com esse estudo aqui no canal, porque realmente vai agregar e vai ajudar muitas pessoas que almejam o seu cargo público, entrar na polícia científica, né? Então assim, compartilhe esse material com seu colega que está estudando, né? Assista esse material, faça as suas anotações, porque com certeza isso vai ajudar bastante. Então não esqueça de deixar aí o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link do Hotmart, que eu deixo lá alguns cursos específicos, materiais em PDF, que porventura não tem aqui no canal de forma gratuita. Eu vou cedendo alguns materiais que porventura eu vá fazendo e que eu ache interessante, para que vocês consigam estar bem preparados para qualquer tipo de prova que diz respeito à anatomia e necrópsia. Então, aqui na descrição tem o link do site do Hotmart, tá? De cursos aí que eu faço especificamente um material em PDF, por enquanto somente material em PDF, para ajudar vocês na sua aprovação, tá? Então o link tá na descrição. Bom, indo para a questão de número 42, essa questão de número 42 diz que a respeito da retirada dos órgãos e de materiais utilizados durante uma necrópsia, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. A. O material cirúrgico utilizado pelo médico e pelo técnico constitui somente de tesoura cirúrgica, facas, bisturi, agulha para suturas e fios. O problema aqui é somente. A gente utiliza, né, esses instrumentais, mas não é somente isso. Os instrumentais de necrópsia que a gente tem são muito mais variados. Eu até recomendo
esse vídeo aqui para vocês que querem saber um pouquinho mais sobre instrumentais de necrópsia, tá? Então esse vídeo aqui está bem completinho, ele fala aí dos principais instrumentais utilizados em necrópsia, tá? B. Faca, martelo ou tesoura são normalmente utilizados para realizar cortes em cada costela, na altura da cartilagem até o externo, formando um V, né, para facilitar o acesso ao coração e aos pulmões. Pois bem, a faca ela é importante, né, você faz o corte ali para retirada do plastrão costo external. Esse corte é feito na cartilagem costal. A tesoura, na realidade, é a cisalha ou o costótomo, que é utilizado para cortar as cartilagens costais. Agora, o martelo, ele é utilizado em craniotomia, né? Eu não sei o que eles queriam aqui nessa questão, colocando o martelo. Não vejo o martelo como um instrumento adequado, a não ser que utilize o cabo do martelo para ajudar no auxílio, na retirada do plastrão costo external, mas não é utilizado para retirar o plastrão costo external, o martelo. Eu colocaria essa questão aqui como uma questão errada. C. Para abertura da cavidade torácica é realizado um corte transversal. Nossa, abrir o tórax no corte transversal? Jamais. O corte na cavidade torácica é um corte aonde? É um corte nas cartilagens costais, e aí você tira ali o osso externo junto com essas cartilagens, e aí você consegue acessar muito bem o coração e os pulmões e todas as demais estruturas torácicas. D. Mesmo em exames complexos, evitam-se novas incisões em órgãos específicos, como fígado, pulmão, coração e rins. Por quê? Claro que tem que fazer a incisão para verificar a causa mortis. Então, qualquer que seja o exame de necrópsia, é importante verificar os órgãos, fazer incisões conforme for necessário. Os órgãos são retirados inteiros e enviados para o laboratório de histopatologia. A gente acabou de falar das técnicas de necrópsia, né? Em muitas técnicas de necrópsia você faz o corte do órgão ali na sua posição in situ. E você vai enviar o órgão inteiro para o laboratório de histopatologia? Negativo. Quando você envia fragmentos do órgão e não o órgão por completo, certo? Então, essa questão aqui, questão de número 42, a E está totalmente errado, a D está bem errada, a C também, a A também, né? Não é somente isso. Se você quiser levar em consideração que o martelo ele pode ser um auxiliar ali para a retirada do plastrão costo external com seu cabo e tal, para poder auxiliar, assim como o martelo, né, o cabo do martelo é utilizado na craniotomia para a retirada da calota craniana, né, a gente pode considerar a B, mas não é uma questão que eu tenha gostado, tá? Essa questão aí não é uma questão que agradou, mas se eu fosse marcar, eu marcaria a alternativa B. Questão de número 43. Questão de número 43. 3 imagens, imagem A, B e C, que estão sobre planos do corpo humano. A gente tem aqui no canal várias playlists de anatomia, de necrópsia, que você pode aprender muito sobre a área para não confundir sobre isso. Tem muita gente que confunde plano de limitação, de delimitação, plano de secção. Tem gente que confunde conceitos básicos da anatomia. O que esse canal faz? Esse canal ele vem com o intuito para te ajudar a não se confundir, a acertar todas as questões. Então, essa questão 43 mostra 3 planos, tá? E aí diz o seguinte: os planos anatômicos de um corpo servem para assegurar que as descrições não sejam ambíguas. Acerca desse assunto, assinale a alternativa
que apresenta os planos anatômicos do corpo humano indicados na figura. Então, em A, está dizendo ali, observem que A está dividindo o corpo em partes direita e esquerda, mas está passando exatamente no centro do corpo. Se está passando exatamente no centro do corpo, é um plano mediano. Se fosse paralelo ao plano mediano, seria um plano sagital. Então, A é um plano mediano. B está dividindo o corpo em parte anterior e posterior. A gente pode chamar esse plano de plano frontal ou coronal, tá? Tanto faz. E C é um plano que está cortando transversalmente. Então é um plano transversal ou horizontal, que separa em partes superior e inferior. Então, de acordo com essa explicação, questão de número 43, a resposta certa é a alternativa E. E a última questão, né? Essa parte de ciências aí, né, dessa prova que eu peguei, que foi a questão 35 até a 44, 10 questões boas de se fazer, questões relativamente fáceis, espero que vocês tenham acertado, tá? A gente vai para a última questão, que é a questão 44, que é uma questão que se você fez a 43 e acertou, obviamente você também acertou a questão de número 44. E diz o seguinte, que a respeito do plano de secção frontal ou coronal, é correto afirmar que ele divide o corpo humano em que? Exatamente o que a gente viu na questão 43, né? Frontal ou coronal separa, divide o corpo em porções, em partes anterior e posterior. Portanto, a resposta correta é a 44. Então, eu quero desejar uma boa sorte a todo mundo que fez esse concurso público. Para você que não fez, que deu mole, que não se inscreveu, que não foi lá fazer a prova, sempre tem concursos espalhados pelo Brasil inteiro. Fique de olho, observem as questões já dadas em outros concursos públicos, façam questões. A melhor metodologia de estudo é você estudar por questões, então faça isso. Provas, pode abrir provas e processos seletivos pelo Brasil inteiro, as polícias técnicas do Brasil, faculdades abrem processo seletivo também para o cargo de anatomia e necrópsia, então fiquem de olho, se inscrevam, façam a prova e garantam o seu emprego público, tá certo? Então, um abraço aí, qualquer dúvida, coloquem nos comentários que eu respondo a todos vocês. Abraço e até o próximo vídeo, toda segunda às 19 horas. Tchau, tchau!